Um cachorro, um gatinho, às vezes tem gente que tem outros bichinhos. Nessa época do ano, a gente adora ficar em família, né? Amigos, para celebrar, comer. O que a gente come, não é não, minha gente? Os nossos bichinhos são considerados membros da família. E é natural que eles sejam incluídos nesses momentos. Mas é preciso redobrar a atenção aos olhares, pidões, que a gente sabe que faz até aquele olharzinho que cai assim, não é não? A gente fala lá, tadinho dele. Ou fica assim, ó, na sua mão. Mas a gente tem que tomar cuidado para não partilhar as refeições típicas dessas festas, pois elas podem fazer muito mal aos nossos bichinhos. E para falar sobre esses cuidados, a gente conversa agora com o veterinário Carlos Moraes. Seja muito bem-vindo à nossa casa, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, encerrando o ano com chave de ouro com vocês. Com chave de ouro, que maravilha. E o pior é que é isso mesmo, né? Uma época pra gente comer, não é? A gente engorda e os cachorrinhos vão juntos, né? Eles engordam também, Engordam, olha, tem uns que chegam lá que olham na balança, mas foram só 2 quilinhos, mas pra quem pesa 10, 2 faz toda a diferença, né? Ou pra quem quer, perder alguns quilinhos, quando você engorda 2, você perde um pouquinho mais depois. É bem isso. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Geralmente quando a gente tá em casa, com a família, e muita gente comendo, e às vezes tem gente que não cabe na mesa, daí come no sofá, come sentadinho no chão, né? Porque às vezes as casas não suportam tanta gente. E eles também são aquele aspiradorzinho de pó, né? Então estão ali debaixo da mesa esperando a oportunidade certa do que vai cair no chão para quando você pensa em falar o nome já tá no estômago. Exatamente, eles são muito rápidos. São bem rápidos. E tem também aqueles que dão, né? Não. Que a gente chega, o que come? Além da ração, né? Porque a gente olha pro pet e a gente já sabe que aquele, na hora que ouve o barulho do pacotinho, já espera alguma coisa. E eu acho que às vezes, por exemplo, na casa, existe uma regra, né? Por exemplo, em casa a gente é muito atento com isso. Mas vem gente de fora, fica olhando aquele olhar pidoncho e acaba dando, se a gente vê. Isso é perigoso, né? Com certeza. A incidência de animais intoxicados nessa época de fim de ano é muito grande, né? Então, os relatos de caso que chegam pra gente aumenta drasticamente por conta de pessoas que acabam dando, ou quem não tem pet dentro de casa e acaba cedendo aos olhos e aos pedidos e chamegos, que realmente é difícil de dizer não. E também as crianças, né? Às vezes estão lá os baixinhos andando com chocolate, com panetone, né? E o cachorro chega ali perto e compartilha ali daquele momento de prazer, porém momentâneo para eles, né? Exatamente. A gente tem uma bancadinha aqui com alguns alimentos, vamos falar deles, porque eu quero falar das consequências. Porque assim, quando a gente vê o nosso bichinho querendo passar mal, você já sentir e vai vomitar. O que será que comeu, né? E é perigoso e a gente tem que ficar prestando atenção na cor que sai, em como isso acontece, né? Justamente. Não só na coloração, mas às vezes, quando você vê, né, não ter aquela atitude de falar, vou esperar para ver o que acontece para depois levar. Porque os efeitos colaterais, eles podem ser tardios. E dependendo do tipo de alimento, a gente não consegue nem reverter e a gente perde o paciente. Então, que perigo! Tem que ficar de olho mesmo. Então vamos ali. Vamos lá. Uau! Nossa, isso é perigoso, hein? É. Muito. Pode vir aqui. Mostre pra gente. A gente tem várias coisas aqui, hein? Então vamos lá, vamos começar com coisas boas ou com as coisas ruins primeiro? Pro ruim, vai. Pro daí ruim? a gente depois tenta remediar. Então vamos lá, começando pelo chocolate, né? Quem não gosta de um chocolate, né? Incrível. Mas a gente tem que levar em consideração que o chocolate ele tem uma substância que chama teobromina. E essa substância ela é altamente tóxica para o pet, né? E quanto mais amargo, mais puro, né? Mais cacau tiver esse chocolate, pior é a consequência. Então, para você ter noção, essa quantidade de chocolate aqui é o suficiente para intoxicar de forma grave um cachorro mais ou menos de um porte aí de São Bernardo. Grande! É uma raça bem grande. Minha gente, que perigo. E esse tipo de coisa, por exemplo, tem gente que fala assim, mas é só um pouquinho, uma lambidinha. Também pode provocar problemas cardíacos, por exemplo, nos cachorros ou não? Ele pode, a teobromina, no caso, ela fica aderida nos lipídios, na gordura. Então, o que acontece? Muitas pessoas chegarem e falar assim, doutor, mas ele já comeu 1, 2, 3 vezes e nunca aconteceu nada. Então, assim, uma hora vai acontecer. Na hora que chegar no limiar tóxico pro pet, é onde ele vai desenvolver aí os efeitos colaterais da intoxicação.
Isso é muito interessante, viu? Porque muita gente fala assim, mas eu sempre dei e nunca aconteceu nada. Então não espere acontecer, é a dica de hoje. Não dê mais. O que mais? Bem, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem o figo, né? Fim de ano, as pessoas Geralmente gostam, tem. né, de comer figo. O figo, ele também ele é uma fruta que você pode até dar pro pet, só que dependendo da quantidade ele se torna tóxico, né? Então, nesses casos a gente fala, evita, né? Porque qual é o pet que você tem? Um chihuahua ou é o São Bernardo? Né? Então, para um chihuahua, um figo desse seria muito. Ainda mais quando ele é em calda, né? Que a gente tem aquelas... Que daí é o doce, né? O caramelinho. Não, e aqui a gente ainda colocou o figo puro, né? Um figo bonitinho. Que geralmente não é esse que cai no chão. E não é esse que a gente tá comendo lá, né? Ai, farofa. Léo acabou de fazer uma aqui. Farofa, gente, espalha sempre. Você tá com o pratinho ali, andou, alguém falou, já vai caindo. Alguém fala com você bem na hora que você vai comer a farofa, né? E o pet tá ali pra lamber, né? Lamber. Por que a farofa não pode? Muito condimento. A gente coloca sal, normalmente a base da nossa alimentação é a cebola, é o alho, que são alimentos que são tóxicos para o pet. Então, assim, a farinha em si não é deletéria para o pet, mas os temperos que a gente utiliza é onde vai fazer mal para eles. Ai, ai, ai. Antes da gente ir para os próximos, Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Eu ia falar da cebola, né? Porque eu também faço alimentação natural pro meu cachorro. E eu também não coloco cebola, nenhum tipo de tempero, né? O grande problema é isso, né? São os temperos que a gente coloca nas preparações, não é isso? É isso mesmo, né? O cachorro do Léo deve passar bem, né? A alimentação natural feita pelo Léo, até eu encheu a boca aqui. O Jack toda semana. Vai almoçar com o pet dele. Você sabe que quando eu faço o arrozão do Jack, a galera em casa fala, nossa, que coisa linda, que arroz bonito. Eu me dedico pra ele, pô. Mas é isso mesmo, Léo. O problema... Mas muda muito a alimentação natural para alimentação artificial, né? Muda, a pelagem do pet muda completamente, expectativa de vida, né? Então, assim, tá em alta a alimentação natural. É que realmente o custo é um pouquinho mais alto e a disponibilidade que você tem que ter para cozinhar e tudo mais. Mas é basicamente isso, a gente tem que tomar cuidado com o tempero que a gente utiliza. Então, alho pode dar para cachorro? Pode, só que não pode em excesso. Então, se você tiver um médico veterinário nutricionista que vai fazer a dieta daquele seu pet, não tem problema. O problema é você falar assim, mas é só um pouquinho disso, só um pouquinho daquilo, que é onde desanda aí toda a alimentação do pet. Lembrando que como nós, seres humanos, os pets também podem ter alergias, de repente, né? Então você dá um alimento que às vezes parece que é ok, mas o seu pet pode ter alergia. Justamente, o figo é um deles, que é o que desenvolve uma alergia, né? Dá prurido, dá uma urticária no pet, por conta da substância que tem nele também. Boa. E ali a gente tem um negócio que a gente sempre derruba também, o molho. É um molho. O molho sempre, normalmente para na roupa, né? Pelo menos o meu ainda mais quando ela é camisa, branca. Então, o molho é o condimento, né? O tomate não é um problema pro pet. Entretanto, é um alimento muito condimentado, que tem muito sal, que é industrializado. Então, por conta disso, pode causar o quê? Uma gastrite no pet. Então, uma predisposição dele vomitar depois por conta do excesso de molho. Boa. E panetone? O panetone, o probleminha, na verdade, é quem tá dentro dele. Que normalmente vem o quê? As frutinhas cristalizadas, que é o excesso de açúcar, ou o chocotone, que é o chocolate. E o que a gente tem que levar também em consideração é que é um alimento que vem do pão, né? Então, ele tem ali um excesso de amido. E os cães, em específico, né, gato mais ainda, só que os cães eles possuem menos amilase salivar, que é uma enzima que fica na nossa saliva que degrada o amido. Então, a partir do momento que ele tem menos, esse amido ele vai fazer o quê? Ele vai transformar numa gordura e vai ser uma gordura visceral, que é aquela gordura que fica lá dentro do abdômen. Então, ele se deposita no fígado, no baço, no pâncreas. Então, lá na frente é um animalzinho que pode vir a desenvolver uma diabetes, uma obesidade por conta do excesso de amido. E muita gente dá pão para cachorro. Muita. Não falo que em casa isso acontece, que a gente, né? Não casa é? de, como que é? Casa de ferreira, espeta de pau, né? Exato. Então, às vezes acontece, gente, mas não deve. Não pode. É a hora que a gente cede ao olhar. Porque às vezes a gente vê ele sair tão felizinho, né? Com o pãozinho na boca, mas Eu acho que não é só na minha casa que acontece, acho que não. Gente,
Eu acho que nem precisava falar, né? Mas, às vezes, pôr no chão, um copo no chão, né? Vamos e pensar às vezes dessa derruba forma. e o cachorrinho vai lá e lambe mesmo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, o álcool, até pra gente, né? Não tem efeitos positivos, a não ser a sociabilidade, né? Mas fora isso, não tem nada de bom, né? Que vai causar aí pro seu pet. E assim, no consultório a gente ouve histórias de papagaio que bebe cerveja, cão, gato, né? E não só a cerveja, mas como qualquer outra bebida que possua álcool. Que perigo, minha gente. E aqui a gente tem um lado bom. É. Isso aqui eles podem consumir? Isso eles podem consumir com moderação, Tá. tá? Então, assim, a gente fala da uva, né? Pode consumir? Pode, desde que ela não tenha caroço. Isso que eu ia falar. É. E observe, porque às vezes a gente compra sem caroço, mas uma ou outra ainda vem. Isso Né? mesmo. Então, aperta ela, dê uma olhada, que é importante, porque senão engasga. Na verdade, a semente da uva possui cianeto, que é o mesmo problema ali da cereja, e esse cianeto, ele causa insuficiência renal. Então, assim, se o pet comer uma quantidade grande, que eu digo 4, 5 uvas, isso é o suficiente para dar uma insuficiência renal aguda no pet. E se não for tratada, vira crônica e a gente pode perder esse animalzinho. Gente, e é uma coisa que também cai muito fácil, né? No chão. Ou a criançada com o cachinho de uva andando, né? Andando. E geralmente a criançada faz isso mesmo. O cachorro vai do lado, lambe, puxa. Enfim. Abacate também? Abacate, ele é um alimento que ele é muito gorduroso. Então, você tem que tomar cuidado com a quantidade. Então, normalmente a gente fala assim, pode dar o abacate? Evita, pelo excesso de gordura que ele tem, né? Mas é muito comum chegar, às vezes, cães que moram em área rural e tem uma árvore de abacate, e o abacate cai, você chega lá, ele tá comendo horrores, né? Então... Porque acontece, depende de onde vive, de onde está, se tem um quintal maravilhoso com frutas, não é? Porque o cachorro vai. E aqui, quando a gente fala dessas frutas, o que a gente pode dar? Tipo, um pedaço? Como que a gente pode fracionar isso? Tem que levar em consideração o tamanho do seu pet, né? Então, assim, o que eu falo é para normalmente não passar de 5% da quantidade diária de alimento que o pet ingere. Tá. Então, se o pet ingere 100 gramas de comida por dia, né, que você não deixe passar de 5% desse volume. Mesma coisa com a banana. Com todos os petiscos. Com todos os petiscos. Então, assim, não adianta você pegar uma banana e dar uma banana inteira para um pincher. Ele vai ficar 3 dias sem comer, né? Agora, para um pastor alemão, para um Rottweiler, vai ser tranquilo, né? Então, a gente tem que levar em consideração aí a quantidade de petisco que a gente vai estar oferecendo. Inclusive esses petisquinhos que eles amam, né? Que na verdade são os meus queridinhos, né? Que são os industrializados, são fabricados especificamente para eles, né? Então a gente tem a parte dos cookies, das bolachinhas, tem os sachês que tem franguinho, que é patezinho, né? Então a gente tem uma diversidade muito grande aí no mercado, né? Eu acho que o interessante é só você procurar um petisco industrializado de alta qualidade, né? Que é o que a gente chama os super premium, né? Para você fornecer um alimento aí de qualidade para o seu pet. E esses têm até temáticos. Tem um dia até de Natal que eu comprei para eles. Halloween já teve recente. Bonitinho. Minha gente, é isso, né? Eu acho que é aquela coisa que a gente fala, se a gente tem que ter amor e tem que ter cuidado. E isso é para a saúde dos bichinhos. E caso aconteceu de ver, comeu em excesso, aconteceu um deslize, porque pode acontecer, antes de passar mal, já leva. É isso mesmo. Os primeiros sintomas aí, que normalmente é aquela celorreia, aquela salivação excessiva, tremor muscular, náusea, né, prostração. Começou com isso, já leva. E se vê acontecendo, é o ideal porque antes de 3 horas depois da ingestão, a gente consegue induzir ao vômito. Então, como está no estômago ainda, a gente consegue fazer com que o pet vomite, ele vai soltar aquele alimento que provavelmente ia intoxicar ele e deixa de intoxicar. E geralmente quando eles soltam um vômito mais coloridinho, mais amarelinho ou verdinho, é porque ele também está soltando algo que ele não comeu, que não deu certo. Que não caiu muito bem ali. Bom, e isso é bom, né? Pelo menos ele está soltando, antes, né? Pôr pra fora do que intoxicar, Do que intoxicar. Minha gente, fique atento ao seu petzinho. E, por favor, a gente já falou sobre os fogos aqui também, né? Isso aí. E eu acho que é uma forma da gente proteger os nossos bichinhos também. Então, ficar sempre do lado deles. Quando você for viajar, se não puder levar o seu pet, deixar com alguém de confiança para não deixá-lo sozinho, principalmente nessa época do ano, né? É isso aí. A gente aumenta também o índice, né, de animaizinhos que se machucam
entala no portão, se corta com lança. Então, se não puder levar junto, né, não puder estar junto, tentar achar alguém para cuidar aí, porque é responsabilidade de quem decidiu ter um pet. Exatamente, exatamente. Você de casa, ficou com alguma dúvida, quer saber mais? Entra em contato ao Instagram, @pigovete.clínica, o telefone é o 12 3207 0459 e o WhatsApp é o 12 981 840288. Agora tem um coelho. Vou levar ele pra você, porque eu não sei se é coelho ou coelha. Vamos lá que a gente descobre. No começo é difícil mesmo. Não é? Mas é a coisa mais fofa desse Eles mundo. são. É muito bonitinho. Minha casa, eu falei, não, vamos virar uma chácara de bichos. Que legal. Você sabe que a minha queda pelos não convencionais é grande, né? Então vai eu ser acho uma que o Snow honra vai. conhecê-lo. Se for a Ou Snow, conhecê-la, eu não sei. Não tem mas problema, lá tem descobrir. muito, assim. Depois eu conto pra vocês de casa. Porque, na verdade, eles fazem tanta companhia pra gente, é tão bom, Fazem. né? E eles interagem bastante, né? Coelho é Muito. fofo demais. É muito fofo. Trazer ele aqui no programa qualquer Vamos dia. trazer, vamos trazer.